Saudação de paz, meus queridos, sejam bem-vindos ao Seminário de Escatologia na Ordem dos Papos. Meus irmãos, nós vamos falar agora sobre o Kairos, a eternidade. Você vai compreender sobre o é, o era e o será. Apocalipse capítulo 1, verso 8, na revelação de João, que Jesus traz a João, Jesus diz que ele é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, ou seja, será. Esse é o sentido. Jesus ele nos traz esse entendimento também por intermédio de Pedro e pelo salmista. Pedro entendeu por intermédio de um ensino de Jesus. Pedro foi um discípulo direto de Jesus. E Pedro entendeu que, em 2 Pedro 3,8, ele escreve que para Deus, 1000 anos para o homem é um dia para Deus. Então, no tempo de Deus, enquanto está se passando 1000 anos na terra, no céu se passou um dia. Isso é a eternidade, tá? E o salmista também vai escrever isso no Salmo 90, verso de número 4 em diante, tá? O salmista também tinha essa mesma compreensão. Então significa dizer que desde a crucificação e a ascensão de Cristo, quando Cristo foi assunto ao céu, se assentou à direita de Deus, se passaram 2 dias no céu, 2000 anos na terra, no Cronos. No Cronos, 2000 anos na terra, desde a crucificação até o dia de hoje, 2 dias se passaram. Esse é um princípio importante, Kairos e Cronos. O Kairos é acima do céu, do sol. Salomão ele vai falar que o tempo do homem é debaixo do sol. É debaixo do sol. Debaixo do sol, o homem tem a vaidade, suas concupiscências, enfim. Isso é um ponto importante, é um princípio. O Cronos ele se inicia a partir da criação do sol, da lua, da noite e do dia. Aí se inicia o Cronos, a contagem de 24 horas, que vem os 365 dias ou 364, enfim, o ano. Então, uma contagem dentro do calendário judaico, para eles, desde a criação até os nossos dias, vai bater a marca de 6.000 anos. Só que no Kairos, 4 dias mais 2 dias, né, que é antes de Cristo, depois de Cristo, 4 dias mais 2 dias, se passaram 6 dias no céu. E isso é um princípio muito importante que eu queria passar para os irmãos. Queridos, no céu, no Kairos, o Kairos vai chegar uma hora que vai se encontrar com o Cronos. Por quê? Porque Deus, que é eterno, ele vai se manifestar para os homens. Então não haverá dia e não haverá noite, conforme os próprios textos mostram. E a partir da manifestação daquele momento se iniciará o dia do Senhor. O dia do Senhor. E esse será um dia horrível de densas trevas. O dia do Senhor marca o início do Cronos com Kairos. Isso é um princípio muito importante também, que vai ser tema das nossas aulas sobre o Armagedon, sobre o grande dia do Senhor. É algo extraordinário. E só dos irmãos entender que a palavra o dia do Senhor, ou seja, não é dia comum, com noite escuro, não. É o dia em que ele vai se manifestar, a glória dele vai iluminar os céus, vai iluminar a terra. Por quê? Porque vai encontrar o Cronos com o Kairos. Isso aqui é extraordinário, né? Isso aqui não é para qualquer cabeça. Queridos, eu quero trazer uma curiosidade bíblica, uma curiosidade extraordinária. Quando Jesus estava sendo assunto aos céus em Atos 1, ele estava subindo. O apóstolo João viu Jesus já ressuscitado, só que ainda não com o corpo glorificado, rosto resplandecente, cabelo branco, não. Foi o Jesus que tinha morrido e foi ressuscitado. Só que esse corpo de ressuscitado de Jesus, a Bíblia diz que ele atravessava a parede, a Bíblia diz que ele comia, né? O corpo de Jesus ressuscitado, ele comia. Não é ainda o corpo glorificado, o corpo de glória. O corpo de glória aparece em Apocalipse 1, a partir do verso de número 8, quando Jesus aparece com seus cabelos brancos como a pura lã, com um cinturão, ele aparece com os olhos como chama de fogo, os pés como de latão reluzente, conforme Apocalipse, verso 1, a partir do 8, como quando Jesus se revela para João. Então, o João conhecia Jesus nos tempos em que Jesus passou com eles. O Jesus é comum, o Jesus é sem corpo glorificado, esse é o sentido. Quando João, no Apocalipse 1:8, vê Jesus, já vê Jesus glorificado, transformado, cabelo branco, né? Olhos como chama de fogo, mesmo Jesus que lá na frente há de vir. Por isso que ele é aquele que há de vir. Ele diz em Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Esse é um princípio importante. Então, para João, quando ele se revela ainda no Apocalipse capítulo número 1, ele está num tempo ainda para João, que ainda não tinha para João se cumprido ainda o Armagedon, não tinha se cumprido a grande tribulação. Esse é o tempo que ele se revela. João está num passado da eternidade, ele está no era da eternidade, ele tinha voltado na eternidade para se revelar. Jesus tinha se voltado da eternidade para se revelar a João, né? Esse é um princípio importante. Ele só que ele voltou na eternidade. E eu quero te passar uma curiosidade, que Jesus ele passeia na eternidade.
No Cronos, ele ainda, no tempo em que ele se revela para Daniel, em Daniel 10, verso 5, ele já se revela com um corpo glorificado. Só que para Daniel, no tempo do homem, presta atenção, para Daniel, no Cronos, debaixo do sol, a história comprova que Cristo ainda não tinha se revelado. A encarnação somente seria no nascimento virginal de Maria. Seria a encarnação de Jesus. Só que Jesus já se revela glorificado. Mas peraí, se em Atos 1 Jesus ainda não tinha sido glorificado, ele estava sendo assunto aos céus. Então como Jesus aparece para Daniel, uns 700 anos antes de a crucificação, de ser assunto ao céu, e ele já aparece com os cabelos brancos como a pura lã, com os olhos como chama de fogo, ele aparece com um cinturão, com os pés reluzentes. Peraí, então quer dizer que Jesus estava vindo do Kairos para trazer uma revelação para Daniel no capítulo 10, a partir do verso 5. Isso aqui é extraordinário. Isso fala do Kairos, isso é tremendo, tá? Isso é tremendo. Isso é uma curiosidade. Existe outra curiosidade. Em Atos capítulo 1, João está vendo Jesus se assunto aos céus. Só que João, no Apocalipse, no ano 94, João ele foi levado até o dia do Senhor, certo? E no dia do Senhor, Apocalipse capítulo 5, na revelação que ele tem, ele volta do ano 94 para o ano 34. Pastor Rodrigo, como assim? Ele sai do ano 94 para o ano 34, 50 anos antes? Sim. Peraí, mas qual é a prova bíblica? Né? Qual é a prova bíblica? Do ano 94 para o ano 34. Qual é a prova bíblica? Mais ou menos, 60 anos antes, né? Essa contagem aí. Qual é a prova bíblica que ele volta a esses 60 anos antes? Porque quando em Apocalipse 5 alguém fala, não existe ninguém no céu, não existe ninguém na terra digno de abrir o livro, aí a Bíblia diz que João chorava. Então João, de repente ele vê, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então qual é a revelação? Esse João que voltou do ano 94 para o ano 34, em espírito, tá? Ele está aqui em espírito, esse João. Ele voltou do ano 94, em espírito, para o ano 34. E no ano 34, esse João estava lá embaixo, olha que extraordinário. Esse João estava lá embaixo também, vendo Jesus ser assunto aos céus. Você está entendendo isso aqui? É um assunto muito profundo. Isso aqui é para PhD, irmão. Tem que ter uma mente boa. Tem que ter um QI bom aí para entender esses mistérios. Os irmãos estão entendendo que João, quando recebeu a revelação do Apocalipse, eu vou repetir, tá? Para você entender. Ele recebeu por volta do ano 94, na ilha de Patmos. Ele foi levado até o dia do Senhor, conforme o Apocalipse capítulo número 1 fala. Só que lá no dia do Senhor, que faz referência à grande tribulação, João ele foi pulseirado da eternidade, ele passou pelo e passou pelo Era. E quando João volta para o ano 34, em Apocalipse 5, ele volta para o ano 34 no sentido de Kairos. Tá? Ele não desce para a terra no ano 34, não é esse sentido. Ele está na sala do trono, do ano 94 até o ano 34. Quando ele volta para o ano 34, ele volta para a sala do trono e ele vê a visão de Jesus subindo, aquele que era digno de abrir o livro e desatar os selos, naquela visão de Apocalipse 5. João está no céu, em espírito. Quando ele chora em espírito, porque não tinha ninguém digno de abrir o livro nem desatar os seus selos. Então, no céu, ele está vendo, mas na terra, ele também estava lá. Isso aqui é só uma curiosidade para os irmãos entenderem a dimensão da revelação do Apocalipse, daquilo que é, daquilo que era e daquilo que será. Então, um entendimento muito plausível para essa aula é que a eternidade, o livro do Apocalipse, você vai compreender por essa visão. Qual visão, pastor Rodrigo? Aquele que era, aquele que é e aquele que será. Isso é um ponto extraordinário também dentro da revelação do era e do será, do Kairos de Deus. Você não entende o livro do Apocalipse dentro do Cronos, você entende o livro do Apocalipse dentro do Kairos. Apocalipse capítulo de número 5 vai falar dentro de um tempo presente para João, certo? De um tempo presente para João dentro da época dele, mas ele anda pela eternidade. Quando Jesus fala que aquele que havia de vir, em Apocalipse capítulo 1, 8, ele fala assim, eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Jesus, naquele capítulo, ele estava dizendo que ele iria ainda se manifestar, no caso, no futuro. Esse era o sentido. Ele estava no presente para João, naquele tempo, tá? Naquele tempo. Isso aqui é extraordinário, irmão. Pega quem estiver atento. Jesus estava presente para João em Apocalipse 1:8, literalmente ele estava no ano 94, tá? Ele estava no ano 94. E aí ele revelou para João, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou aquele que é e aquele que era. Era para quem?
Era para Daniel. Eu sou aquele que é para você agora, mas eu sou aquele que há de vir. Por quê? Porque no será ele se revelaria no tempo da grande tribulação. No dia do Senhor, ele se revelaria como? Para Daniel, ele se manifestou com os cabelos brancos, os olhos como chama de fogo. No é da eternidade, ele se apresentou em Apocalipse 1:8, cabelos brancos, olhos como chama de fogo, cinturão na sua cintura. E no será, que é o que está por vir, no dia do Senhor, Apocalipse 19, verso 11, ele vai se apresentar, os olhos como chama de fogo, um cinturão na sua cintura, seus pés como de latão reluzente, em cima de um cavalo branco, ou seja, naquele que é para vir. Os irmãos estão entendendo essa analogia, essa linha de entendimento do livro do Apocalipse dentro desse Kairos? Então, tudo isso são partes que os irmãos têm que compreender. Amém? Existe a primeira linha que nós trabalhamos, que é as regras de interpretação, tá? Que é 2 Pedro 3, verso 8, Salmo 90, verso 4. Um dia para Deus equivale a 1000 anos na terra. Um dia no céu equivale a 1000 anos no Cronos, dentro do tempo do homem, tempo do relógio, debaixo do sol. Acima do sol já entra as regiões celestiais, o que dá a entender que o segundo céu e o terceiro céu funciona dentro do Kairos, dentro do tempo de Deus. Um ponto importante é Isaías 9, verso 6. A Bíblia diz que ele é pai da eternidade. A Bíblia diz que ele é pai da eternidade, ou seja, ele é pai do Kairos, ele é pai da eternidade. A Bíblia diz que ele é de eternidade e em eternidade. Ele é de eternidade e em eternidade. Isso é um ponto muito extraordinário, tá? Em Apocalipse 1:8 ele diz, eu sou o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, ele tem poder para caminhar no é, no era e no será. Esse é um ponto extraordinário também. Ele está no controle, ele está no comando de todas as coisas. Eu louvo a Deus por essa tão rica oportunidade. Haverá uma aula ainda sobre a Nova Jerusalém, tá? Não vou dar ainda nessa aula sobre a Nova Jerusalém, eu vou deixar essa aula para a gente trabalhar com ela no milênio. Quando a gente for falar do assunto do milênio, irmãos, tem muita coisa para a gente passar, tá? Tem muita coisa para a gente passar, taças, trombetas, vai ter módulos sobre taças, módulos sobre trombetas, Batalha do Armagedon. Meu Deus, a aula da Batalha do Armagedon é extraordinária, viu? É tremendo. Queridos, que Deus vos abençoe. Tem dúvida? Eu fiz um grupo. Você, meus irmãos, estou acompanhando os irmãos que estão estudando com a gente. Você que está estudando, manda lá a mensagem. Tira sua dúvida que a gente está aqui para responder na medida do possível. A gente estamos sujeitos a erro, estamos, na nossa fala, na nossa dicção. Talvez a gente erre algum versículo, algum capítulo. Se você tem dúvida, nos chama, que a gente está aqui para te responder. Em nome de Jesus, um abraço do seu irmão, seu conservo, pastor Rodrigo Timóteo. Deus abençoe.